Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje eu vou apresentar concordância verbal. Então se você curte esse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Bora pra vinheta? A concordância verbal é aquela que ocorre entre um nome e um verbo. Para tal, o verbo se flexiona em número e em pessoa. Vamos conhecer agora alguns casos de concordância verbal. Como regra geral do sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Por exemplo, nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. Casos especiais. Se o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Por exemplo, a multidão gritou pelo rádio. Mas atenção, se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Por exemplo, a multidão de fãs gritou ou a multidão de fãs gritaram. Coletivos partitivos, metade, a maior parte, maioria e etc., o verbo fica no singular ou vai para o plural. Por exemplo, a maioria dos alunos foi à excursão, ou a maioria dos alunos foram à excursão. O sujeito é um pronome de tratamento. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, Vossa Alteza pediu silêncio, ou Vossas Altezas pediram silêncio. O sujeito é o pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente do pronome. Por exemplo, fui eu que derramei o café. Fomos nós que derramamos o café. O sujeito é o pronome relativo quem. O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Por exemplo, fui eu quem derramou o café, fui eu quem derramei o café. O sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de nós, quais de, quantos de, etc. O verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido ou com o pronome pessoal, nós ou vós. Por exemplo, quais de vós me punirão? Ou quais de vós me punireis? Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Por exemplo, qual de vós me punirá? O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Por exemplo, Estados Unidos é uma nação poderosa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc. O verbo concorda com o numeral. Por exemplo, mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. O sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte, etc. O verbo poderá ser usado no singular, concordância lógica, ou no plural, concordância atrativa. Por exemplo, a maioria dos candidatos desistiu, ou a maioria dos candidatos desistiram. O sujeito tiver por núcleo a palavra gente, sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural, se este vier afastado do substantivo. Por exemplo, a gente da cidade, temendo a violência na rua, permanece em casa. A gente da cidade, temendo a violência na rua, permanecem em casa. Como regra geral do sujeito composto, o verbo vai para o plural. Exemplo: João e Maria foram passear no bosque. Casos especiais. Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem da prioridade, primeira, segunda e terceira pessoa. Por exemplo, eu e ele nos tornaremos amigos. O verbo ficou na primeira pessoa porque tem prioridade sobre a terceira. Segundo exemplo, tu e ele vos tornareis amigos.
O verbo ficou na segunda pessoa porque ele tem prioridade sobre a terceira pessoa. Mas atenção, no caso anterior, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Por exemplo, tu e ele se tornarão amigos. Terceira pessoa do plural. Se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Exemplo: irei eu e minhas amigas. Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por "e". O verbo concordará com os dois núcleos. Exemplo: a jovem e sua amiga seguiram a pé. Mas atenção! Se o sujeito estiver posposto, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Por exemplo, seguiria a pé a jovem e a sua amiga. Os núcleos do sujeito são sinônimos, ou quase, e estão no singular. O verbo poderá ficar no plural, concordância lógica, ou no singular, concordância atrativa. Exemplo: a angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Ou a angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. Quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos os núcleos, lógica, ou apenas com o núcleo mais próximo. Exemplo: uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Ou uma palavra, um gesto, um olhar bastava. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém, o verbo concordará com o aposto resumidor. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, nem e nenhum outro, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Exemplo: um e outro já veio, um e outro já vieram. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo irá para o singular, quando a ideia for de exclusão, e para o plural, quando for de inclusão. Exemplos: Pedro Antônio ganhará o prêmio. Exclusão. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Adição, inclusão. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas tanto, como, assim como, não só, mas também, e etc., o que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja aceitável se os núcleos estiverem no singular. Exemplos: tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Ou, tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais em São Paulo. Outros casos: partícula C, partícula apassivadora. O verbo, transitivo direto, concordará com o sujeito passivo. Exemplo: vende-se carro ou vendem-se carros. Índice de indeterminação do sujeito. O verbo, transitivo indireto, ficará obrigatoriamente no singular. Exemplo: precisa-se de secretárias. Confia-se em pessoas honestas. Verbos impessoais. São aqueles que não possuem sujeito, portanto, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Exemplos: havia sérios problemas na cidade. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Deve haver sérios problemas na cidade. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar. Dicas: os verbos auxiliares deve, vai acompanham os verbos principais. O verbo assistir não é impessoal. Veja: existem sérios problemas na cidade. Devem existir sérios problemas na cidade. Verbos dar, bater e soar. Quando usados na indicação de horas, possuem sujeito. Relógio, hora, horas, badaladas. E com ele devem concordar. Por exemplo: o relógio deu 2 horas. Deram 2 horas no relógio da estação.
Deu 1 hora no relógio da estação. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Bateram 5 badaladas no sino da igreja. Soaram 10 badaladas no relógio da escola. Sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, ainda falta dar os últimos retoques na pintura. Concordância com o infinitivo. Infinitivo pessoal e sujeito expresso na oração. Não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono. Por exemplo, esperei-as chegar. É facultativa a flexão do infinitivo se o sujeito não for representado por pronome átono e se o verbo da oração determinada pelo infinitivo for causativo, mandar, deixar, fazer, ou sensitivo, ver, ouvir, sentir e sinônimos. Por exemplo, mandei sair os alunos. Mandei saírem os alunos. Flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de pronome átono e determinante de verbo não causativo nem sensitivo. Por exemplo, esperei saírem todos. Infinitivo pessoal e sujeito oculto. Não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio. Exemplo, passamos horas a comentar o filme. É facultativa a flexão do infinitivo quando seu sujeito for idêntico ao da oração principal. Exemplo, antes de responder, lerás o texto. Ou, antes de responderes, lerás o texto. É facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal, e este indicado por algum termo do contexto. Exemplo, ele nos deu o direito de contestar. Ele nos deu o direito de contestarmos. É obrigatória a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e não está indicado por nenhum termo do contexto. Por exemplo, não sei se saiu sem notarem o fato. Quando o infinitivo pessoal está em uma locução verbal. Não se flexiona o infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal. Quando, em virtude da ordem dos termos da oração, sua ligação com o verbo auxiliar foi nítida. Exemplo, acabamos de fazer os exercícios. É facultativa a flexão do infinitivo, sendo esse o verbo principal da locução verbal, quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto. Exemplos, não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidar e reclamar dela. Ou, não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidarmos e reclamarmos dela. Concordância com o verbo ser. Quando em predicados nominais o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Exemplos, tudo são flores, ou aquilo parecem ilusões. Dicas. Poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer enfatizá-lo. Exemplo, aquilo é sonhos vãos. O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem. Exemplos, que são gametas? Quem foram os escolhidos? Em indicações de horas, datas, tempo e distância. A concordância será feita com a expressão numérica. Exemplos, são 9 horas. É 1 hora. Dicas. Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. Exemplos. Hoje são 24 de outubro. Hoje é 24 de outubro. Quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Exemplo, aqui o presidente sou eu. Dicas. Se os dois termos, sujeito e predicativo, forem pronomes, a concordância será com o que parece primeiro, considerando o sujeito da oração. Exemplo, eu não sou tu. Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com predicativo. Exemplo,
O menino era as esperanças da família. Nas locuções é pouco, é muito, é mais de, é menos de, junto a especificações de preço, peso, quantidade, distância, etc., o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, 150 é pouco, 100 metros é muito. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo pode ficar invariável. Verbo na terceira pessoa do singular e adjetivo no masculino singular, ou concordar com o sujeito posposto. Exemplos: é necessário aqueles materiais. São necessários aqueles materiais. Na expressão é que, usada como expletivo, se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo ser e o que, ficará invariável. E se aparecer o verbo, concordará com o sujeito. Exemplos: eles é que sempre chegam atrasados. Ou são eles que sempre chegam atrasados. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e sugestões também para os próximos vídeos, tá bom? Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aproveita, já se inscreve, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Outra coisa, eu falei lá no vídeo de literatura, na segunda-feira, sobre a história da literatura no Brasil. E eu vou falar hoje novamente, tá? Sobre a organização Smart. É uma organização super bacana, com uma proposta e uma iniciativa super legal. E eu vou contar um pouco, se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards, tá? O vídeo de segunda, mas eu vou falar aqui rapidinho, só para vocês ficarem aí por dentro do que é a Smart, o que é essa organização. A Smart é uma organização que atua nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Cotia, São José dos Campos, Sorocaba e Rio de Janeiro, disponibilizando bolsas para alunos de baixa renda estudarem em escolas particulares de excelência com tudo pago, mensalidade, material, uniforme, transporte e lanche. Para participar do processo seletivo, é necessário estar no 7º ano, Projeto Alicerce, ou no 9º ano, Bolsa Talento. Os alunos Smarts que desejarem podem participar de uma missão de divulgação do Instituto e auxiliar os inscritos através do processo seletivo, projeto do qual a Letícia Moraes participa. Se você quer participar do processo seletivo ou conhece algum aluno de baixa renda que queira essa oportunidade, você pode se inscrever como indicado da Letícia usando o código que eu vou deixar aqui embaixo, tá? LF Letícia 5186. Vou deixar o site, vou deixar aqui o link para o vídeo do YouTube, com um videozinho de apresentação e tudo mais. Tudo aqui na descrição para vocês, tá bom? Aproveitem, é uma oportunidade super legal, uma iniciativa super legal. Eu acompanhei alguns vídeos lá no canal do Smart e o site também é bem... tem bastante conteúdo, bem bacana mesmo, eu gostei bastante. E é um prazer estar divulgando aqui iniciativas tão joia, tão legal mesmo, que vai estar aí incentivando aí a educação. Para mim é fantástico, tá? Outra coisa, pessoal, enquete da nossa primeira resenha continua até sexta-feira. Você tem para deixar aqui nos comentários, ou respondendo a enquete, ou deixando nos comentários, ou lá nas minhas redes. Se você ainda não me segue, segue lá, pra gente ver qual vai ser a primeira resenha aqui do canal, tá bom? O Cortício, do Aloysio de Azevedo, O Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz, e Terra Sonâmbula, do Mia Couto, tá bom? O Cortiço, como eu já falei, tá ganhando disparado, então tudo indica que vai ser ele. Mas, como eu ainda dei um tempinho, então até sexta-feira vocês podem estar votando aí, tá bom? Não deixa de participar da escolha dos conteúdos aqui do canal. Esse mês a programação está completa, mas deixe nos comentários o que vocês querem ver nos próximos, tá bom? Eu já tenho alguns temas aí, algumas coisas para junho, então, que veio de comentário, então, por favor, não deixem de participar, que isso é muito importante para mim.
eu poder criar conteúdos que vocês pedem, tá bom? Um beijo grande, pessoal, e muito obrigada de novo se você ficou até aqui. Um beijo grande, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.